Quando a gente sente estresse, tristeza, raiva, tédio, a gente tem tendência a buscar um alívio para aquela dor, já que o cérebro, ele é programado para fugir da dor e buscar prazer. Então a gente busca onde encontramos prazer, e a comida também é uma fonte de prazer. Primeiramente, ela é a fonte de nutrição e de energia para o nosso corpo, mas ela também libera alguns hormônios que nos ajudam no processo de sentir prazer. Daí é tão importante a gente ter esse entendimento, porque se nós estamos sentindo estresse, raiva, medo, ódio, tristeza, então na verdade nós estamos precisando de solucionar essas questões e não em buscar na comida um alívio para essas emoções. A gente precisa entender quais são as emoções que vão nos ajudar no nosso processo de emagrecimento e quais são as emoções que atrapalham o nosso processo de emagrecimento. Vamos entender melhor? Esses níveis de emoções influenciam diretamente a forma como nos relacionamos com a comida, com o corpo e com a vida. Quando vibramos em emoções mais baixas, tendemos a agir por impulso, buscar compensações na comida e sabotar nossos próprios resultados. Mas ao elevar as nossas consciências, passamos a agir com mais clareza, amor e autocuidado, permitindo que o emagrecimento aconteça de forma leve, natural e duradoura. Se nós queremos construir o emagrecimento definitivo, nós precisamos de focar nas emoções que vão trazer pra gente alegria, que vão trazer pra gente bem-estar. E aí, nós vamos focar no autocuidado, nós vamos focar em olhar para o nosso corpo como a nossa casa real, como o nosso templo sagrado. E é por isso que nós precisamos de estar vigilantes nas nossas emoções. Os níveis de emoções que bloqueiam o emagrecimento. Vamos entender? Anota aí para que você saiba quando sentir essas emoções, elas estão atrapalhando o processo de emagrecimento. Então a gente precisa liberar essas emoções, certo? A gente precisa trabalhar essas emoções para que elas não atrapalhem o nosso processo de emagrecimento. Quando nós sentimos vergonha, nós sentimos muito mal. David Hawkins conseguiu medir a vergonha em 20 Hz. É muito pouco. É uma emoção muito baixa que nos deixa pesado, nos deixa realmente olhando para baixo, né? Querendo esconder. O que a gente sente com relação ao emagrecimento? A gente sente auto-julgamento, a gente sente culpa por comer. Sabe quando a gente come e depois fica, por que eu fui comer isso? Eu não precisava de ter comido isso. Então, a gente precisa entender que a emoção da vergonha traz a rejeição do corpo, a gente sente vergonha do próprio corpo, a gente não quer sair, não quer estar com outras pessoas por causa desse sentimento ruim. A gente tem uma sabotagem constante. Outro nível que bloqueia o emagrecimento é o nível da culpa. Esse nível ele está em 30 Hz. O que é 30 Hz? Também é uma emoção baixa, né? Para vocês terem uma ideia, os níveis que começam a liberar pra gente uma emoção mais forte de querer buscar pela vida, né? Estão lá nos níveis da coragem, acima de 200 Hz. Então, nós estamos falando agora de 30 Hz. Esse nível da culpa, ele atrapalha absurdamente o processo de emagrecimento. Por quê? Olha só as emoções que ele gera. Que a gente come por punição. A gente vive no ciclo do errar e começar. Então, tipo assim, já que, né, vem a síndrome do já que eu comi, agora eu vou comer muito, vou mesmo até passar mal. E aí, amanhã eu começo. Na segunda-feira eu começo. No mês que vem eu começo, no início do ano eu começo. Então, o nível da culpa, ele gera muita compulsão. Porque a gente come por culpa, por punição. Então, foi algo sim, tipo pecaminoso, né? Ah, eu fiz errado demais, então eu vou comer mesmo até passar mal, né? Então, estimula muito, desencadeia muitas compulsões por causa desse nível da culpa. Outro nível também que bloqueia o emagrecimento é a apatia, tá no nível de 50 Hz. A apatia é quando a gente fica paralisado e tá tudo ruim, né? Então a gente pensa assim, não tem mais jeito. Não tenho mais esperança. Eu já passei dos 30, eu já passei dos 40, dos 50, já tentei emagrecer de tudo quanto é jeito. Agora, pra mim, ó,
é só na plástica mesmo e depois eu vou engordar tudo de novo porque eu não mudo a minha mentalidade, nem vou mudar porque não tem como mais mudar. Se eu tinha que emagrecer, já passou da época, então não tem esperança para mim. E aí eu começo a gerar no meu pensamento assim, olha, eu não tenho esperança, então para que eu vou começar? Para que eu vou mudar? Eu não tenho energia, eu não tenho disposição, eu estou super desmotivada e eu não vou fazer nada. E aí o que acontece? Também desconta tudo na comida, a gente acaba descontando tudo na comida, né? Vamos falar da tristeza. A tristeza é quando a gente come para anestesiar emoções. A gente pensa, eu nunca vou mudar, não tem jeito mais para mim, então eu vou comer mesmo. Essa emoção bloqueia o emagrecimento e principalmente o emagrecimento definitivo. Então a gente precisa identificar quando a tristeza está agindo para a gente não ir de acordo com as ideias, né, dessa emoção. Também outra emoção que bloqueia o emagrecimento é o medo. O medo está em 100 Hz. O que essa emoção gera? A gente pensa assim, eu tenho medo de fracassar, não vou nem começar, já tentei tanto, já não deu certo tantas vezes. Quer saber? Nem vou começar. Quando a gente tá com a emoção do medo agindo ali no nosso subconsciente, a gente evita se expor, a gente teme não conseguir manter os resultados, a gente não conta para as pessoas que a gente está buscando o emagrecimento, nem as pessoas ao nosso redor. Então, a emoção do medo, ela atrapalha muito o nosso processo de emagrecimento. Outro nível que bloqueia muito nosso emagrecimento é o desejo. Só que não é o desejo, eu quero, vou organizar meu emagrecimento. Não, é de forma desesperadora, né? Eu quero, tem que ser rápido, tem que ser de qualquer jeito. Então eu vou para remédios, eu vou para situações drásticas, eu vou passar fome, eu vou passar mal, só assim para eu conseguir emagrecer. E aí gera ansiedade, frustração, gera raiva, gera desespero. E aí é aquela história, eu quero emagrecer, mas tem que ser rápido. Eu não quero construir uma constância. E só de pensar assim, a gente atrapalha muito o nosso processo de emagrecimento, porque a gente sabe que o nosso corpo nós vamos comer, né, todos os dias enquanto a gente estiver vivo. A gente precisa se alimentar. Então, se a gente viver num ciclo sempre constante de eu tenho que emagrecer rápido, eu vou passar fome. Então, o corpo vai sofrer com isso. E daqui a pouco, ele vai querer o quê? Compensar, né? Já que eu sofri tanto na minha dieta, no meu processo de emagrecimento, agora eu mereço, então eu vou descontar tudo na comida, eu vou comer tudo. E aí engorda até mais. É onde que a gente engorda tentando emagrecer. Chega no final de semana, eu vou comer muito, eu vou exagerar, porque eu mereço, eu sofri muito durante a semana. E aí no final de semana nós ingerimos aí 5.000 calorias a mais. E durante a semana a gente reduziu 2.000 calorias, sofrendo muito. Aí o que acontece? Vem aquela situação. Peraí, eu tô fazendo uma dieta, eu tô sofrendo muito e não tô conseguindo emagrecer. É onde que a gente vai para sentimentos, para níveis ainda mais baixos, como o medo, tá vendo? Eu já não consigo mesmo. Vem a tristeza, eu vou descontar na comida. A culpa, a gente começa a falar coisas horríveis pra gente. Vem a apatia e aí a gente vai descontando muito na comida, onde que criamos compulsões, é onde que nós criamos mais processo de engordar no lugar de criar processos de emagrecer e manter o emagrecimento. Então, esse desejo desesperador também é péssimo, bloqueia o nosso emagrecimento. O sentimento da raiva também bloqueia. Por quê? Porque a gente cria ódio contra o nosso próprio corpo, né? E a gente começa tá vendo? Meu corpo não me ajuda porque eu nasci assim, ai que raiva que eu tenho dessa barriga. Então a gente começa a falar também coisas horríveis e com muito ódio, com muita raiva de nós mesmos, né? Isso não é bom. Nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo sagrado. Se não fosse ele, a gente não estaria vivo. Então a gente precisa, sim, de cuidar do nosso corpo e de honrá-lo. Ah, mas não tá no padrão que eu quero. Cada um tem o seu corpo, tem seu biotipo. E essa questão de padrão, isso é moda,
né? Um tempo atrás, a moda, por exemplo, eram sobrancelhas finas. Hoje, as sobrancelhas mais grossas, mais volumosas. Amanhã pode ser de uma outra forma, mais arqueadas, com um formato mais arredondado. Então, são padrões de moda. Então, a gente não pode focar nos modismos, porque passa. Há um tempo atrás, eram meias coloridas a tendência, hoje já não são meias coloridas. Então, eu estou dando exemplo, né, para você ver como os padrões de moda mudam e mudam rápido. Também outro nível baixo que atrapalha e bloqueia o processo de emagrecimento está no nível de 175 Hz, que é o orgulho. Esse nível do orgulho atrapalha absurdamente. Por quê? É um nível altamente exigente. A pessoa que está no nível do orgulho, ela acredita que não precisa estudar mais, ela não precisa conhecer o corpo, ela não se dá a oportunidade de entender porque ela acredita que ela já sabe tudo, ela é exigente, né? Ela fala, eu sei o que eu faço, eu sei cuidar de mim. Então, ela rejeita a ajuda, busca somente a perfeição estética e preocupa muito com a aprovação externa. Ela não olha para dentro, ela não olha para as necessidades do corpo, ela não olha para a questão de entender como que o corpo pode, né, funcionar melhor. Não, o foco dela está somente no processo de que ela sabe tudo, né? Então, essa é a pessoa que está no nível de 175 Hz e é muito exigente, é um nível de orgulho. Então, estes são os níveis que atrapalham e bloqueiam o processo de emagrecimento, os níveis de emoções. Essas emoções, elas geram inúmeros pensamentos sabotadores que vão ficar ali, ó, falando que não consigo, já tentei tantas vezes, não é a minha idade que dá certo para emagrecer, a minha genética também não permite, olha, a minha família, todo mundo é assim, não pode mudar, né? Então eu vou comer mesmo. Então, esses sabotadores, eles vêm desses níveis de emoções que bloqueiam o emagrecimento. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre as emoções, os níveis da consciência que vão proporcionar o emagrecimento e o emagrecimento definitivo. Por isso, siga o canal, curta o vídeo para eu saber que você gostou e trazer mais informações sobre esse assunto.